Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que decidiu da seguinte forma. A pessoa que é aposentada, recebe pensão e é portadora, por exemplo, aqui nesse exemplo, é soropositiva para o HIV, mesmo sem os sintomas da AIDS, ela tem direito à isenção do imposto de renda dos seus proventos de aposentadoria. Existe uma discussão nesse sentido, e isso porque a relação que existe sobre as doenças que dão direito à isenção do imposto de renda, ela deve ser aplicada de forma literal, ela tem que ser aplicada ao que está escrito ali naquela relação. E a dúvida persiste, ou a dúvida existe, no caso, quando uma pessoa que é soropositiva, mas ela não tem os sintomas, e a pessoa teria direito, então, neste caso, ao benefício de isenção do imposto de renda, mesmo que ela não tenha, por exemplo, os sintomas da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Ela pode sim ser soropositivo e não ter os sintomas do HIV. E ela não tendo esses sintomas, não há a isenção do imposto de renda. Porém, o STJ julgou de maneira diferente, obviamente trazendo o direito para que esse portador de HIV pudesse, mesmo sem os sintomas, ter o seu imposto de renda aí deferido a sua isenção do imposto de renda. O que o ministro do STJ levou em consideração? Que mesmo para quem não tem os sintomas da AIDS, só de ser soropositivo, essa pessoa já passa por inúmeros tratamentos. Muitas vezes é necessário tomar o retroviral ou outras medicações profiláxicas que fazem com que essa pessoa tenha mais custos e não consiga, muitas vezes, custear todo o seu tratamento. Então, a isenção do imposto de renda para essas moléstias graves, ela tem um objetivo muito específico, que é fazer com que esse dinheiro que ele deixa de pagar o imposto de renda possa ser voltado para que essa pessoa possa custear o seu tratamento. E muitas vezes, mesmo com a isenção, ainda falta dinheiro para custear o tratamento, uma vez que a medicação é muito cara. Mas, na minha visão, uma decisão acertada do STJ. Por quê? Porque, inclusive, lá na primeira sessão do STJ tem uma súmula. Eu vou pedir para que o pessoal escreva o número dessa súmula aí na tela, a súmula 627. Ele fala que, segundo o contribuinte faz jus à concessão e manutenção da isenção do imposto de renda, não é exigível, inclusive, a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Ou seja, o próprio STJ, através dessa súmula 627, já tem uma posição no sentido que não é necessário ficar demonstrando que aqueles sintomas que você tem são contemporâneos à sua isenção ou não. Outra coisa que eles destacaram no seu voto, eu já falei, faço questão de repetir, é que a isenção ela serve para que você tenha a sobra desse dinheiro a fim de custear o tratamento. E o STJ tem sido vanguardista nas decisões e ele também definiu que um militar que possui HIV tem direito à reforma de ofício. Reforma, para quem é militar, é uma aposentadoria, ele vai ficar afastado de ofício. Então o próprio STJ já decidiu nesse sentido. Se um militar, por exemplo, for soropositivo, independentemente se é assintomático ou não, ele pode não ter nenhum tipo de sintomas, ou ele pode ter os sintomas, mas no caso aqui, se ele não tiver, só de ser portador do HIV, ele automaticamente, de ofício, deve ser reformado. Ou seja, nós estamos aqui, na minha visão, avançando na legislação, mesmo com a literalidade da lei, demonstrando que uma pessoa portadora de HIV, independentemente dos sintomas que ela tenha, ela precisa e ela tem direito sim à isenção do imposto de renda. E se você tentou e foi indeferido porque, por exemplo, você não tinha sintomas, era assintomático, pegue essa decisão e utilize ela como base para que você faça um novo pedido ou um recurso. Lembrando que a isenção deve ser iniciada a partir do momento em que você descobre
que é portador, por exemplo, aqui do HIV. Mesmo que você dê entrada um pouco mais tarde, você descobriu em 1 ano e demorou 2 anos para entrar, ela retroage, limitado, obviamente, à prescrição dos últimos 5 anos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você aproveite esse conteúdo que nós temos aqui fornecido. Também peço para que você coloque aí nos comentários outros temas para que nós possamos aqui gravar sobre direito previdenciário, para que você tenha aí esse acesso a esse conhecimento de forma gratuita aqui no nosso canal. Um super abraço e até o próximo vídeo.